Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Oliveirinha, bom dia, bom dia. Tudo Oliveirinha bem? É carinhoso porque eu falo fora do ar, mas é o nosso Cristiano Oliveira, o colunista do esporte que está aqui. Quem acompanha, acho que tem 1,60 m, 50 quilos. Oliveirinha ali passando. É o oposto disso. Mas o Inter com seus reforços, né? O grande destaque desse final de semana esportiva, Bryan Romero, Mikael, esse já anunciado, lateral direito Everton também, e o Inter numa correria ali para inscrever todos eles para o jogo da semana que vem contra o Melgar. O Inter entra agora no momento da temporada em que ele precisa mostrar mais do que nunca elenco, grupo de jogadores. Agora não tem para onde correr, né? A Sul-Americana afunilou. O Inter está na fase de quartas de final, tem uma viagem para Arequipa, no Peru, semana que vem. Joga esse fim de semana, é claro, contra o Atlético Mineiro, um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, um jogaço principal da rodada, evidentemente. Um jogo de dois times da parte de cima da tabela de classificação. O Inter vem numa necessidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, de ganhar o Atlético Mineiro, jogo no Beira-Rio, grande público seguramente. Depois desse jogo, o Inter divide atenções, joga contra o Melgar na Sul-Americana, depois volta, pega o Fortaleza fora e recebe o Melgar pelo jogo de volta das quartas de final. É o momento de mostrar grupo, agora o Inter vai ter que ter repertório, vai precisar mostrar um menu de opções, tá? E é por isso que o Inter foi no mercado buscar esses jogadores todos. O Inter vai colocar, evidentemente, força máxima contra Atlético Mineiro e Melgar. Imagino, aí eu tô muito mais de fato imaginando do que trazendo qualquer tipo de informação, mas imagino que aí vai preservar muita gente contra o Fortaleza, que é o outro domingo, porque depois tem o jogo da volta. A não ser, é claro, o Inter vai lá contra o Melgar em Arequipa, toca 3-0. Aí não tem por que preservar contra o Fortaleza com uma classificação ali encaminhada. Mas é difícil, não é a tendência a acontecer, até porque a viagem é longa, é quarta de final de Sul-Americana, tem altitude, tudo isso pesa para esse jogo da quinta que vem. Mas as opções que o Inter está buscando, o Everton para a direita, ele chega em reposição ao Heitor. Não que o Heitor precisasse de uma grande reposição, mas é muito mais a questão da quantidade. O Inter não tinha outro lateral direito fora o Bustos, né? Aí o Bustos, que é um cara que se machuca bastante, ou nem se machuca bastante, é a mesma lesão, mas que demora para curar, até porque ele tinha um acúmulo de jogos significativo. Se ele ficasse mais um tempo fora, o Mano Menezes precisaria improvisar o Gabriel Mercado. E aí realmente... Aí tira, é o cobertor curto, aí tira o cara que é o titular da zaga. Então traz o Everton para ser o banco do Bustos na posição. E dois atacantes, dois centroavantes, o Bryan Romero e o Mikael. Características bem diferentes. O Bryan Romero, ele é um ponta de origem, ele já jogou no futebol brasileiro, eu ontem trazia aqui no programa algumas informações sobre ele, jogou no Atlético Paranaense, ele era reserva daquele time do Atlético Paranaense que foi campeão em cima do Inter da Copa do Brasil, que tinha o Marco Ruben no ataque, tinha Nicão, enfim, o Marcelo Cirino, que fez aquela jogada em cima do Edenilson e do Sobis. O Bryan Romero era reserva, assim, ele nem entrou naquelas finais, nem na ida nem na volta, ele nem entrou no segundo tempo, mas estava naquele grupo, é campeão, tem a faixa, tem o título de campeão de Copa do Brasil. E ele foi transformado em um centroavante pelo Hernan Crespo no Defensa e Justiça, que foi o grande momento da carreira dele. Ele teve tanto destaque no Defensa e Justiça que acabou indo para o River Plate, onde estava até então e agora vem para o Inter. Ele é um atacante brigador, um jogador de boa capacidade de finalização e tal. Ele é melhor do que aquelas opções que o Inter tem. Não é nada de extraordinário, mas é melhor. E o Mikael, que o Inter, esse inclusive já anunciado ontem, enfim, que veio do Salernitana da Itália e que fez um brasileiro o ano passado pelo Sport Recife, esse é um jogador que eu ouvi a nossa reportagem falar ontem o seguinte, é convicção da comissão técnica do Mano Menezes. O Mikael não é um jogador indicado pela direção do Inter, não é um jogador indicado pelo diretor executivo, William Thomas, não é jogador do CAPA, né, que é a prospecção do Inter, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, CAPA. O Mikael não é nada disso. O Mikael é uma convicção do Mano Menezes e da sua comissão técnica. É um centroavante mais corpulento, flertando com sobrepeso, e olha que disso eu entendo bastante, entendo um bocado, flertando com sobrepeso,
um cara que joga de costas, um cara que finaliza, um cara que é forte fisicamente, perna esquerda. Então, jogadores de características diferentes o Inter está buscando para a sequência da temporada. A propósito da questão do perfil descrito do centroavante que veio da Argentina, me chamou muito a atenção, porque nos vídeos que eu vi dele, Oliveira, e talvez seja exatamente isso, ele é um jogador que faz gol sempre em movimentação. Não é um jogador que fique parado, estático, para uma finalização. O Brian Romero? O Romero. Não, ele tem condição para domingo já, né? Ele não é parado, não. Eu não sei se ele vai ter condições para domingo, assim, de entrar e jogar naturalmente. Eu não sei nem se é a opção do Mano Menezes isso, né? Até pelo entrosamento, né? Mas a ideia do Inter é utilizá-lo na quinta-feira que vem contra o Melgar. Ele é isso, ele é um jogador de limitados recursos técnicos, ele não é um driblador, ele não é um cara que pega a bola que vai para cima. Quer dizer, pegar a bola e ir para cima até ele vai, porque ele é muito empenhado, muito dedicado. Mas ele não é aquele jogador. Ontem no ganho do jogo eu usei um exemplo assim extremo, mas que é para ilustrar o que eu tô falando. Ele não é aquele cara que vai pegar a bola na ponta do campo e fazer aquela jogadaça que o Nilmar fez contra o Corinthians e entrar com bola e tudo. Ele não é esse cara, ele não consegue isso. Ele é um alemão melhorado. Ele tem um refinamento técnico superior ao alemão, mas ele não é o Yuri Alberto, por exemplo, que é o último grande centroavante que o Inter teve. Mas eu achei uma boa aquisição de mercado. Um cara que já passou pelo futebol brasileiro, já sabe como é que a banda toca por aqui, já sabe que em termos de quantidade de jogos aqui é diferente. Um cara dedicado, um cara empenhado, um cara que é profissional, que não tem, pelo menos se pesquisar brevemente, que foi o que eu fiz na imprensa argentina, não tem muita notícia de polêmicas extracampo, enfim. Ele é um cara dedicado, um cara profissional, um cara sério, um cara que bem ou mal já passou por Independiente, por Argentinos Júniors, por Colón, por Atlético Paranaense, por River Plate. Ele não é um cara que está chegando num clube grande pela primeira vez na carreira. Ele tem uma vivência e eu acho que isso é positivo. E em relação ao outro centroavante que foi confirmado oficialmente ontem no final da tarde, o Michael, eu fiquei impressionado com os lances dele. Calma, né? Gol de bicicleta e tal. Zé, calma. Eu não conheço, não. Eu sou obrigado a mudar de ideia, tô ingênuo mesmo. Zé, se tu botar no YouTube, é um desafio que eu faço para os nossos guaibeiros. Se tu botar no YouTube defesa Cristiano Oliveira, tu vai ter uma defesa minha, tu vai achar que eu sou o Gordon Banks. E vai ter mesmo, pior que é verdade, vai ter no campeonato no ginásio da Brigada em Porto Alegre. Há algum tempo eu não divulgava esse vídeo porque era um campeonato que eu estava jogando pelo Grêmio, então eu não divulgava. Agora que eu abri o time não tem problema. Sério, tu vai achar que eu sou o Gordon Banks, eu não sou o Gordon Banks. No YouTube é uma barbada, tá? Eu vi o Michael surgiu no Sport Recife, no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Sport até acabou... Pelo vídeo vira titular e vai fazer chover. Então calma, então não vai pelo vídeo, tá? Vai por quem viu jogar. Tu também viu ele jogar, tu pode não lembrar, mas viu, porque nós fizemos jogos do Sport ano passado. O Sport caiu junto com o Grêmio o ano passado. Agora me deu um branco, não sei se é passado ou retrasado aqui. Os campeonatos pós-pandemia, eles foram um em cima do outro. O 20 acabou em 21, agora não lembro qual deles foi. Mas ele surgiu junto com um meia chamado Gustavo. Os dois surgiram muito bem no Sport, mas não conseguiram livrar o Sport do rebaixamento naquela ocasião. Foi ano passado, sim. É um centroavante, como eu falei, forte, perna esquerda, ele é bom jogador, finalizador. Não deu certo na sua passagem pela Itália, não conseguiu jogar muito no Salernitana. Salernitana quase caiu. Tinha outro brasileiro lá, que era o Ederson, esse deu super certo, tanto que tá trocando de time lá, que era do Fortaleza, que é um baita meio-campista. Mas o Michael, ele tem essa questão Aí que tá, eu não sei se ele é ossudo, mas ele aparenta ser um cara gordinho. Uhum. Ele aparenta ser um cara acima do peso. Daqui a pouco não é, daqui a pouco pode ser só aparência. Mas o que me chama eu lembro quando o Inter contratou o Patrick. Lembra do Patrick hoje está no São Paulo? Se dizia, pô, mas é gordo e tal. Aí teve o Patrick um dia para provocar, ele tirou a camisa e estava em forma, cara. Mas sei lá, dá a impressão, não sei se é o caso do Michael. Mas ele é jovem, ele é muito novo, ele surgiu bem no esporte, é um cara que está começando carreira, eu acho que a chance que ele tem para deslanchar. Aposta do Mano, então. A aposta do Mano Menezes. Michael é jogador indicado por Mano Menezes. O Mano na semana passada... Que nunca trabalhou com o Michael, diga, só viu ele jogar e gostou. Ele disse na entrevista do último jogo, no final de semana, que a saída de jogadores era uma oportunidade para fazer a colocação de outros jogadores que eles avaliavam.
E agora, então, estão chegando esses nomes. Estamos diante de uma resposta àquilo que ele falou. É que foi uma semana muito... está sendo ainda, né? Uma semana muito movimentada, muito agitada no Inter, e uma semana de muitas trocas, né? É uma semana em que o Moisés saiu, tá indo para jogar na Rússia, o Heitor saiu para jogar na Bélgica, o Wesley Moraes saiu, lá sei onde é que ele vai jogar, acho que é Espanha, enfim, não sei. Teve a série de demissões da comissão técnica, o Daniel Pavan saiu, teve o médico que saiu, um fisioterapeuta que saiu, o auxiliar Daniel Pavan, que ia ser efetivado como primeiro, disse, não, cara, o Pavan enfim, é ele que me trouxe, se vocês mandam ele embora eu vou sair junto. Eu achei muito bacana essa atitude. Foi uma atitude bem legal. Muito bacana. Então o Inter tá puxando um da base, agora ao menos por enquanto. Chegaram esses reforços, Brian Romero, o Everton, Mikael. Então é uma semana de muitas transformações no Inter, né? Uma semana de transformações eu não diria, mas uma semana de muitas mudanças no Inter, né? Agora o acréscimo, né? Acréscimos, o Júlio diria, agora o Mano Menezes está claramente assim, ó, colocando a cara dele. Tipo assim, olha, eu cheguei aqui, tinha que resolver uns pepinos, resolvi, agora é o seguinte, cara, agora é minha cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos renovar para o ano que vem. Agora dá para se dizer assim que é um Inter. Antes era o Inter com as feições do Mano Menezes. Eu acho que agora é o Inter mais com a mão cheia mesmo do Mano. A gente vai começar a ver o trabalho, que é muito bom até agora, de uma forma mais detalhada. Até porque esses reforços todos devem ter o dedo dele, né? Seguramente. Todos os reforços, eles têm o aval do Mano, né? O aval do Mano Menezes. O que me chamou a atenção no destaque da reportagem ontem é que o Mikael não foi só o aval. O Mikael é uma convicção e uma indicação do Mano Menezes. E é curioso, porque geralmente quando o técnico indica jogador, indica alguém que já trabalhou com ele, né? Tipo assim, olha, eu trabalhei com o Zé Aldo lá no Guarani de Bagé, traz o Zé Aldo. O Roger, o Biel, trabalhou com o trabalhou com o Biel no Fluminense, se apaixonou pelo Biel, traz o Biel. Eu achei curioso indicar um cara que não jogou com ele, o Mano, né? E qual é a posição desse Mikael? Centroavante. Então tem um centroavante. Tem um time de centroavante aí agora. Saiu o Wesley Moraes, né? Mas aí que tá. É a capa do Correio de hoje, né? Tem. Só que 4, né? Só que olha só que interessante, a gente começa a pegar as respostas do Mano e encaixar e começa a fazer sentido. O Mano falou o seguinte, ele foi perguntado sobre o centroavante na última coletiva dele. E ele disse, olha, quando o Wesley Moraes estava aqui, a gente já precisava de centroavante. Imagina agora que ele saiu. Qual é a lógica do Mano? Com o Wesley, faltava um. Sem o Wesley, faltam 2. O Inter buscou os 2. O Brian Romero e o Mikael. É a lógica do Mano. O que me parece dizer, o que eu me faço entender, é que o Cadorini está bem fora dos planos. Mas ele não se justifica não estar fora dos planos. Ele entra e não consegue mudar o cenário. Eu não sei se o Cadorini não vai ser o próximo que o Inter vai emprestar aí, viu? Daqui a pouco joga para o time da Série B ou até o menor da Série A, ganha a famosa minutagem. Para a Bélgica. Sim, daí depois não emplacam, né? Depois não emplacam. Peglo tá no Atlético Goianiense. Foi um que pintou também, assim, né? Que parecia que ia ser um baita. E não foi nada. Esse era fenômeno de seleção de base, né? Era o 10 da seleção. Fazia chover em seleção de base, porque esse faz e acontece. A gente tem que ter cuidado com seleção de base, né? A regra é Fábio Pinto, né? Calma. Fábio Pinto era o melhor jogador do mundo, sub-17. O Grêmio teve um volante, Carlos Alberto, isso eu me lembro, já faz mais tempo, titular absoluto na seleção sub-15, sub-17, não sei o quê. Vitor Bob, sim, agora, né? E depois... Eu me lembro, quando eu era garoto, tinha um que era um fenômeno na base, que ia ser a fama ia ser melhor que o Pelé, o Tia Joana. Te lembra? Tia Joana. Eu achei que o senhor ia dizer Pedro Verdun, doutor. Pedro Verdun era do Inter. Era do Inter, sim, mas eu digo, era fenômeno na base, era a seleção. Eu posso lembrar de alguns recentes. O Inter tinha um atacante chamado Lucas Roja. Vocês devem ter ouvido falar dele a última vez. Roja. Sim, Roja. Roja. Parou no Juventude, times menores da Itália, mas nunca aconteceu. O Grêmio tinha um zagueiro chamado Gerson, que está jogando no Aimoré hoje, que foi capitão de todas as seleções de base, fenômeno em categoria de base. E aí alguém no Grêmio concluiu que ele era um zagueiro baixo, ele tem 1,79 m. E aí começou a mandar para tudo que é lugar, e ele não deu certo, não aconteceu. Jogou no futebol da Índia, jogou no Uruguai, num time chamado Atenas do Uruguai, e agora está no Aimoré. E são vários jogadores assim. Uma vez o Grêmio pegou o meia do Inter da base e foi tipo assim, o Grêmio tirou o destaque da base do Inter no meia chamado Saraiva.
canhoto, sim. Não jogou nada no Grêmio, nada. Infelizmente. E no Grêmio, os que mais deram certo nos últimos anos são aqueles que não tinham projeção na base, tipo o PP, tipo o Arthur? o Carlos Eduardo. O próprio... O Bitelo também não era... O Bitelo, ele era de um time que ele não era o destaque, né? Que foi aquele time campeão brasileiro de aspirantes. E tem aqueles que chegaram tarde na base, né? Como o Luan e o Cebolinha, que foram do departamento de captação. Então eles chegaram aqui semi-prontos. O Grêmio só deu uma lapidada e botou para jogar. Cristiano, tu que estás agora participando diretamente do processo de estruturação das nossas coberturas, o final de semana nos reserva? O final de semana nos reserva são tantos jogos que a gente fica em parafuso, mas nos reserva o jogo do Inter, porque o Grêmio... Só Inter Atlético Mineiro. Porque o Grêmio é o seguinte, o Grêmio jogou na terça, e terça é a abertura de rodada da Série B. Então a rodada de Série B, ela se estende hoje, amanhã, e o Grêmio já jogou na terça. E na próxima semana, a rodada também começa na terça, mas o Grêmio joga só na sexta. Então o Grêmio está num período de 10 dias sem jogos. O Grêmio treina hoje à tarde, folga final de semana, que é uma coisa rara para jogador de futebol, né? Folgar sábado e domingo. Então o Grêmio treina hoje, folga final de semana, volta segunda-feira e o Grêmio volta a campo contra o Guarani na outra sexta Campinas, no caso daqui uma semana exatamente. E o Inter pega... Outro 0x0? É provável, fora de casa, né? 0x0 é um palpite assim, ó, para chegar na casa de apostas, consagrar 0x0. Né? Empatite. Eu acho que as próprias casas de aposta já colocam a odd, que a gente chama, né? Que é bem baixinha para 0x0, porque é o que dá sempre, né? E o Inter treina nesse momento, treina agora o time do Inter, treino começou 9h30, ou vai começar às 10. Vai começar às 10, treina daqui a pouco, joga domingo com o Atlético Mineiro, e aí depois, como eu falei antes, né, viaja para o Peru, joga contra o Melgar, segue fora para pegar o Fortaleza no outro domingo, e aí volta a Porto Alegre só na outra semana. Quem é dos nossos que segue com o Inter para Melgar? Para Arequipa. O Jason Lisboa. Boa viagem, Jason. Nosso Jason ouvinte Lisboa. aqui do Agora. Sim, Oliveira. Viaja terça-feira para Arequipa, no Peru. Até às 11. Até às 11 no Ganhando o Jogo. Profissão ruim.